Nós quer entender o porquê que ela matou minha irmã. Eu nunca pensei em magia negra. Nunca veio isso na minha cabeça. Eu simplesmente, o que eu penso é que ela queria meu filho. E a minha irmãzinha foi uma queima de arquivo. Ela teve que queimar o arquivo e era minha irmã. 2 crianças desapareceram misteriosamente em Uberlândia. Dias depois, em uma rodoviária, uma mulher é flagrada por câmeras de segurança. Na bagagem, algo que nenhum policial jamais esqueceria. O que começa com um desaparecimento logo revela um ritual macabro, um pacto sinistro e um crime que chocaria o Brasil pela sua brutalidade e pelo horror dos detalhes ocultos. Quem era Efigênia Guimarães? Como ela convenceu outras pessoas a participarem de um dos crimes mais perturbadores que já passaram por um tribunal do júri no Brasil? Existia uma seita? Houve lavagem cerebral? E o que realmente aconteceu com o bebê? Hoje, aqui no IC True Crime, nós vamos mergulhar nesse caso, com 2 convidados que vão nos ajudar a decifrar as camadas mais sombrias dessa história. A delegada doutora Lia Valek, que participou diretamente da investigação e traz os bastidores da operação policial. E o doutor Christian Costa, doutor em psicologia forense, que vai nos ajudar a entender o perfil psicológico, manipulação e fanatismo. Lia, explica pra gente que caso é esse. Bom, esse é um caso que chocou uma cidade, dada a crueldade, as características das vítimas, que eram 2 crianças, né, praticamente, uma menina que tinha acabado de completar 12 anos e um bebê de 6 meses. Ela, né, foi vítima de homicídio e o bebê de sequestro, entre outros crimes. E também pelo vilipêndio de cadáver, nós tivemos aí a situação dessa menina ser esquartejada. Havia sinais de que ela teve o sangue esgotado, uma vez que ela foi quase decapitada, e o saco onde foi encontrado, o tronco, a cabeça, ele não tinha uma única gota de sangue. Então, pressupomos, né, de que ela realmente teve o sangue todo retirado, e depois partes do corpo dessa menina ter sido encontrado em outros locais da cidade. Então foi um crime muito bárbaro, muito cruel, e a motivação, né, que seria para um ritual satânico, de magia negra, para que o marido da autora fosse colocado em liberdade, uma vez que ele estava preso à época. Então, a gente está falando aqui, doutora, de 2 crianças, né? Uma era um bebezinho de 6 meses, a outra uma pré-adolescente de 12 aninhos, uma menina e um menino. Eles eram irmãos. Tia e sobrinho. Tia e sobrinho, Tia e tá. sobrinho. Eles eram, na verdade, da mesma família. E esse crime acontece em Uberlândia, em Minas Gerais. Mas como que esta mulher conseguiu ter acesso a essas crianças? Conta pra gente, doutora. Ela era vizinha dessa família. Ela convivia com a família, era vizinha, como dizemos lá em Minas, né? De muro. É realmente o muro que dividia as casas, e é por isso que ela teve um acesso tão fácil a essa pré-adolescente, essa vítima, que estava com o sobrinho na porta de casa. Ou seja, as crianças, né, elas nem resistiram, porque a vizinha chama, ela capturou as crianças, é isso? Isso. E a família vai demorar a sentir falta dessas crianças? Como foi isso? Foi rápido? Não foi rápido, porque ela, provavelmente até para entreter o bebê, ela saiu na porta de casa. É um bairro na cidade, né, que realmente as pessoas ficam na rua, né, convivem ali, e ela
desaparece. Essa família nota, claro, né, porque uma criança e uma pré-adolescente, e aí começa a investigação. Eu era titular da delegacia de proteção à criança e adolescente à época, e nos foi noticiado que havia esse desaparecimento da Jennifer, de 12 anos, com o sobrinho de 6 meses. E aí a gente começa as investigações para tentar localizar essa criança. E aí, até para as pessoas entenderem, a vizinha que teria capturado essas crianças ofereceu alguma ajuda? Ela apareceu para falar, olha, vamos ajudar? Porque, assim, esses criminosos, muitas vezes, eles ficam, né, dissimulados ali, né, tentando, olha, até para tirar o foco de cima deles. Isso aconteceu, doutora? Sim, ela agiu normalmente, como se também estivesse preocupada com a situação das crianças que haviam desaparecido. Ela se mostra solícita ali, né? Só que a família estranha no momento em que ela deixa a casa, porque a achavam uma mulher muito misteriosa, e aí, quando ela deixa a casa carregando um saco e outras coisas, eles estranham bastante. Ela sai de táxi, e aí que a família, né, mostra uma desconfiança em relação à pessoa dela. Por ela sair muito cedo num dia, eles entendem como sendo uma fuga. E a autora, essa mulher, ela morava sozinha nessa casa, doutora? Ela morava com o filho, à época, que era adolescente, que inclusive foi apreendido também, juntamente com ela. Foi processado também pela ocultação do cadáver. Nós não foi possível apurar, e não conseguimos identificar nenhuma participação dele no homicídio, mas na ocultação do cadáver sim, porque ele estava com a mãe no momento em que partes do corpo da vítima foram deixadas na rodoviária da cidade. E a gente está falando de uma pessoa com menos de 18 anos, correto, doutora? Sim, à época ele tinha 15 anos. Gente, muito jovem. O único filho dela com ela nessa casa. Então, ela captura essas duas crianças, leva, e ela teve ajuda de outras pessoas? Sim, essa foi a parte mais difícil da investigação, porque ela mentia muito, ocultava muitas informações. O filho, apesar da pouca idade também, teve vários depoimentos muito contraditórios, falava uma coisa quando averiguava, para você ter uma ideia, em um determinado momento ele chegou a dizer que a menina tinha sido morta dentro da casa dele, que ele tinha visto ela ser morta, que uma pessoa que era amigo da família, que depois, né, foi provado que não tinha nenhum envolvimento com nada, que ele teria visto esse homem matar a Jennifer dentro da casa. Aí, né, uma das nossas ações foi passar aquele luminol, né, um instrumento aí da perícia, no sentido de identificar, e não havia marcas de sangue na casa. Então, ele mentiu muito, ela mentiu muito. Então, assim, foi muito difícil chegar à informação de que o sogro dela que teria participado realmente. Levantou-se uma suspeita inicial, porque se falava ali nas redondezas que ele praticava esse tipo de ritual. Entendi. Então, essas crianças não foram mortas na casa dela? Só a Jennifer foi morta. A outra criança ela foi deixada, abandonada, 2 dias depois do desaparecimento, na porta da casa de um bairro aleatório da cidade, com a cabeça raspada e com a cabeça toda cheia de talco. Mas estava viva? Viva. Ah, que bom. Então, né, pelo menos essa criança retornou, o bebezinho retorna vivo para a família. Isso. Foi apurado que o bebê foi raptado junto, né, sequestrado junto com a Jennifer, porque a Efigênia, ela simulava uma gravidez para o marido preso. E ela precisava aparecer com um bebê decorrente da gravidez. E aí ela apresentou esse bebê para a família, falando que era o bebê que ela tinha tido. E aí, como esse bebê já tinha 6 meses, ele estava, né, já tinha um pouquinho de cabelo, ela raspou a cabeça para que ele parecesse mais jovem, para bater com as contas
do tempo de Ou vida que teria o bebê dela. Ou seja, ela criou, né, toda uma história, uma narrativa, uma ficção de que aquele bebê teria sido dela. Praticamente a gente precisa aí da doutora Hannah Seltan, que ela poderia ser uma abdutora fetal, né? Tipo, inclusive roubar um bebê de alguém, né, da barriga de alguém. Infelizmente esses casos acontecem. Sim. A gente ainda tem, dá graças a Deus que com muito pouca frequência, mas acontecem. Então, esse bebezinho vai voltar para casa, a Jennifer vai ser encontrada morta, ela não é morta dentro da casa Não. da Efigênia, ela é morta na casa do sogro dela, é isso? É isso. E tem mais uma terceira pessoa, não tem? Essa terceira pessoa não foi condenada, seria a cunhada, né? Uhum. Mas ela ela foi absolvida ao final do processo, inclusive, né? Ela vai a júri, vai mas absolvida. Não houveram provas suficientes do envolvimento dela no crime. E tudo o que a Efigênia conta para a senhora, depois que ela é descoberta e presa, é que ela teria feito isso para poder fazer um trabalho, possivelmente aí de uma magia negra, para libertar o marido do sistema carcerário, é isso? Ele estaria preso há um bom tempo. A família, tanto o sogro como o marido, tinha envolvimento com vários crimes. E aí eles criaram essa narrativa de que com sangue fazendo um trabalho, né, um ritual De uma satânico com criança. sangue de uma virgem, que seria possível Mas trazê-lo à liberdade novamente. Mas então eles faziam parte de alguma seita, de alguma, enfim, alguma organização que acreditava nesses, enfim, não sei nem como chamar isso, né? Dessa uma loucura, né? Não conseguimos chegar a outros envolvidos, assim, para ser uma seita, a gente teria que ter envolvimento de outras pessoas acreditando, né, nessa crença. Isso foi Mas ela tinha na casa dela, doutora, outras coisas de rituais, não foi achado nada? A casa dela era normal, era uma casa normal? Normal. Não tinha nada de diferente? Não tinha. Caso difícil aí, não, doutora? Muito difícil. E aí ela vai ser encontrada carregando esses sacos, é isso? Alguém? Na verdade, a família, né, nos comunica da fuga, possível fuga dessa vizinha. Que estranharam as circunstâncias em que ela sai de casa, o horário que ela carregava. E acredito que a família passou a desconfiar de tudo, né? Porque como que uma criança some na porta da própria casa? E nesse momento, nós nos direcionamos, então, para entender para onde ela teria ido, se a gente conseguiria interceptá-la. E conseguimos identificar naquele momento o taxista que a levou, que fez esse transporte até a rodoviária. Na rodoviária, nós tivemos acesso às imagens, foi possível ver que ela entra na rodoviária mais o filho, mas logo eles saem. Na sequência, o taxista informa que a deixou num hotel na região central da cidade. Mas ela não foi encontrada nesse primeiro momento. Resolvemos fazer o trajeto que foi percorrido, para entender, né, o que ela foi fazer na rodoviária e tudo. E o taxista, num determinado momento, diz que ele parou, existe uma caçamba de lixo no estacionamento da rodoviária, e ele diz que ela parou e deixou um saco lá. Nesse momento, os policiais vão até o local e tentam ver o que teria dentro desse saco. A hora que abre o saco, infelizmente, estava ali os corpos, o tronco, né, e a cabeça quase decepada da criança, da Jennifer. A gente vai voltar aqui mais com a doutora, mas agora vamos entender aqui com o outro doutor aqui, meu querido amigo doutor Christian Costa. Christian, é um caso bizarríssimo, né? Quando você olha tudo isso, essa mulher falou a verdade, o que está por trás de tudo isso aqui? Absolutamente tudo que ela fala é mentira. Absolutamente. Toda a narrativa dela, quando a gente faz uma sobreposição de resultados com casos ditos de seitas satânicas, nunca é uma seita satânica, em hipótese alguma, nunca houve comprovado na história do Brasil, da criminologia, um crime realmente de seita satânica. Agora, a argumentação, a justificativa que seria, e nesse caso, um corpo drenado,
sangue drenado. Mas por que isso? Então, estamos com a delegada do caso, que é um excepcional profissional e fez tudo, tanto que todos foram parar atrás das grades. Então, Excelente bom trabalho mesmo. da doutora Lia. Inclusive, quando eu conheci a doutora Lia em Minas Gerais e eu soube desse caso, né, eu fiquei, nossa, não, a gente não viu de tudo ainda. Por quê? Porque, na verdade, a estratégia dela, se a gente for ver em termos de processo decisório criminal, era o bebê. Então, há uma série de obstáculos para chegar nesse bebê e, por Sim. algum motivo, ela... Por que o bebê? Porque, por algum motivo, ela não mata esse bebê. Porque não era para matar esse bebê. E ele não foi mutilado, ele não estava com marcas, ele não estava agredido, não é isso, doutora? Não, só com a cabecinha raspada. Que era para parecer que tinha Mais menos idade, mais jovem. jovem. Ou seja, olha só, parece contraditório. A adolescente, já pré-púber, de 12 anos, é drenada. Imagina, o nível de tortura, de agressão, de violência, Que conseguissem isso, de né? terror psicológico que essa criança, 12 anos, essa criança viu e sabia que ia acontecer com ela. Então a gente não sabe se ameaçaram, se o nível de tortura, mas pelo tipo de ferimento antes, durante e pós-crime, o em vivo e o pós-crime, a gente percebe o nível de selvageria e que a gente pode pensar, nesse caso, eu não avaliei os autores, mas fazendo sobreposições e analogias, parece um quadro de psicopatia. Nem sempre a psicopatia é o que melhor explica esse tipo de situação, mas aqui a gente não pode excluir completamente um quadro de psicopatia do grupo, mas sempre, mesmo entre psicopatas, a gente tem um alfa, a gente tem uma liderança com uma motivação específica. Ela olha para essa criança que está ali do lado, é vizinha, ela tem uma grande ideia, uma perversa ideia, tem o marido dentro do sistema penitenciário e a gente não sabe efetivamente como ela mente quando a gente lê o processo, quando a gente conversa detalhadamente com a doutora Lia, eu tive essa oportunidade em Minas Gerais, as informações não se conectam. E ela vai trazendo uma informação, como a própria doutora Lia falou há pouco, eles mentem o tempo todo porque eles não conseguem sustentar argumentos básicos que justifiquem essa ação. Então, quando eles falam, bom, é um ritual satânico, na verdade, isso é para encobrir um ato de selvageria, de maldade extrema, que pode ter sido baseado até num componente pedofílico, num componente de abuso, que a gente não sabe, porque é um componente de morte. Então, o esquartejamento se justificaria até por ser uma criança menor, nesse momento. Então, eles tinham a narrativa de preciso do sangue de uma virgem, não é isso, doutora? E esse sangue serviria para quê? Mas não há ritual, não há um grupo, não há um livro, não há uma seita, não há nenhuma informação pregressa que justifique que eles faziam parte de algo, pelo menos semelhante disso, não há nada. Há apenas a justificativa pós-mortem. Então há um processo decisório no sequestro, isso pode ter sido decidido após, então vamos matá-la, tiveram essa ideia de drenar o sangue, de tentar decepá-la, não conseguiram decepar a cabeça, houve desmembramento e vamos ainda, em vez de eu sair andando sozinha, eu pego um táxi e vou deixar o lixo. Então, olha a desorganização, a falta, que bom, a falta de planejamento, porque elas vão cometendo atos falhos o tempo todo. Colocar a criança ali é dizer, quem levou a outra, quem levou a Jennifer também, levou esse bebê e deixa esse bebê aqui. Então, quando deixa o bebê ali, é um referencial geográfico de local, porque quem colocou ali conhecia aquele local, não foi aleatório. Veja, começa você a criar um cenário de busca e de um repertório sádico e perverso de autores, não só de uma autora. Então, era necessário mais de uma pessoa para tudo isso. Então, eles se entregam a um ato falho de eles deixarem o bebê e permitirem que a polícia... Mas veja bem, é um permitir em conceito inconsciente. Eles não queriam deliberadamente isso, mas eles tentam se livrar do corpo e tentam se livrar da criança. Olha, uma morreu, esquartejamos, não vai aparecer, porque jogamos no lixo. Essa é a ideia deles.
bebê a gente deixa ali, já encontraram o bebê, ok. Então não vão atrás disso, porque já encontraram o bebê. Então eles vão tomando decisões desorganizadas. Então não me parece que há um planejamento profundo disso, porque eles vão cometendo erros e erros e erros e erros, e a polícia aqui, sob a orientação e o comando da delegada Lia, foi muito feliz com as investigações e conseguiram entender a dinâmica, entender as autorias, mesmo após as prisões a mentiras, há uma tentativa de confundir a investigação, o que é muito normal em psicopatas principalmente. A questão da seita é uma estratégia que psicopatas usam. E veja, eu estou dizendo psicopatas no campo didático aqui, porque me parece um quadro de psicopatia pela selvageria. Então, quando psicopatas são presos, principalmente aqueles que cometem crimes em série, eles automaticamente revelam sintomas negativos, psicóticos, que é o delírio e a alucinação. Eu ouvi vozes, eu vi coisas, eles jogam para o sobrenatural, eles flertam com o sobrenatural. Aqui, apenas a narrativa é parecida. Não é igual, mas é parecida. Não, é um culto satânico. Eu precisava do sangue de uma virgem para um culto satânico com motivo. E o motivo era que o meu marido está preso, ele precisa sair. Não, as coisas não combinam. Era melhor pagar um advogado do que matar uma criança, que é a lógica. Então, me perdoa te interromper, Não, Carla. continue. Exatamente a desculpa esfarrapada, é a mentira pela mentira, uma mitomaníaca. A mentira pela mentira e nada se combina, porque é um absurdo tudo isso. Se a gente pudesse analisar de forma bastante fria, independente do relato dela e dele, e olhar para essa cena, acho que ali tem uma verdade, que seria ela precisava de um bebê para cobertar uma suposta gravidez. Eu não sei nem qual é a periculosidade desse marido dela, né? Se ele é uma pessoa perigosa, se ela sofreu algum tipo de violência doméstica, mas enfim, nada que justifique. Não. Mas até para entender por que ela estava nesse desespero para provar uma falsa gravidez. Essa é uma importante observação. Até a gente leva essa pergunta para a doutora Lia. Foi constatado que ela esteve grávida em algum momento? Não. E cometeu aborto? Não conseguimos chegar a essa... Porque ela já, ela já tinha um filho. Já tinha. Então, o que era essa, né? Porque, bom, enfim, eu já tenho um filho e eu entendo que esse filho era deste homem que está preso. Não. De outro homem. Então, olha só, já temos... Ela se relacionava há pouco tempo com esse homem. Então, e esse homem, esse marido dela, ele é um criminoso perigoso? Ele estava preso por algum crime grave, doutora? Não me recordo muito bem, mas salvo engano é tráfico de drogas que ele estava preso. Tá, então pode ser que ele seja ligado a alguma facção, alguma coisa assim. Talvez seja uma pessoa perigosa. A família era conhecida como perigosos. Família dele. Homicídio, tráfico. Então, para ela chegar a esse ponto de carregar esta mentira, e esse homem, inclusive, estava preso. E aí... O que a gente percebe nela é sempre uma série de mentiras, né? Mesmo depois que ela foi presa, ela acusou policiais e agentes penitenciários de tê-la estuprado no presídio, de estar grávida de um agente penitenciário. Ou seja, ela está sempre inventando, doutora. Isso aconteceu depois da prisão, inclusive. Olha só, isso vai preenchendo o quadro de psicopatia, porque a perversidade, a maldade, a manipulação, a falta de remorso, a mentira patológica nesse caso, vai enquadrando num quadro de psicopatia. Não, porque assim, tem um dado interessante aqui, até para a gente dividir, né, e colocar aqui no debate, que eu acho que é interessante. Olha o que a doutora Lia nos traz. O marido dela, de alguma forma, está ligado ali com o tráfico de drogas. A gente não sabe se ele é um faccionado ou se ele simplesmente estava a trabalho do tráfico. Quando ela, esposa de um traficante, está matando uma criança, ela também está trazendo um problema para si ali dentro, porque a gente sabe como é que o sistema carcerário funciona. Pelo que a doutora Lia aqui explicou, ela teve a ajuda do sogro, ou seja, 2 adultos
matando uma criança de 12 anos completamente vulnerável, né? Vulnerável, completamente indefesa. É de uma covardia, perversidade, sadismo. Aí o que eles precisam? Não adianta só matar, né? Eu preciso agora sumir com isso. A mãe não só esquartejou o menino, como a brilhante ideia era de colocar o corpo na churrasqueira, para ver se sumia com o corpo. O que acontece? Não some, né? Como se fosse muito fácil. Você vai assar um corpo na churrasqueira, gente? E aí, depois ela vai tentar se desfazer do corpo também da forma mais absurda, coloca também em sacolas, vai depositar tipo num bueiro. De novo, tem ali que eu digo que são os anjos, umas crianças estão jogando bola, vem tipo uma mochilinha e fala, o que tem lá dentro, né? Vai que tem algum brinquedo, o que tinha na cabeça do menino. Os braços da Jennifer foram encontrados também no esgoto, né, assim, do nosso principal parque da cidade. Eles tentaram Parque do botar fogo Sabiá. no corpo, não? Não. Não houve carbonização? Não. Junto das pernas que foram encontradas no aterro sanitário, havia alguns pedaços de tecido coloridos, assim, que na época a gente fez né, trouxe uma relação aí com a história que ela contava, né, de que eles fizeram um ritual para aquilo. Mas veja só, doutora Lia, como é importante, né? Até para o trabalho que vocês fizeram, que foi incrível, de verdade, vocês aqui descobriram, né, quem são os autores do crime. E novamente, essa história é o que o Christian falou. Muito bem, então se você pratica isso, praticou com quem? Quem mais? O que você já fez? Né? De onde veio, né? Tá bom, você tem algum manuscrito, tem alguma, sei lá... Como deveria ser, né, esse ritual? Livro, exatamente, porque assim, muitas dessas pessoas têm, né, essas... sim. Vão guardando, não é isso? Por isso que eu não excluo, obviamente, aqui no campo da observação, não da evidência materializada. Mas eu não excluo a questão do abuso, de terem feito isso por terem abusado dela e assumir com todas as provas. Sim. Então, não é incomum. Então, eu milito na avaliação de criminosos sexuais há 24 anos. Foram muitas avaliações que eu fiz em ambiente penitenciário e de delegacias com criminosos sexuais. E o primeiro movimento, a primeira decisão não é de matar a vítima, mas é o segundo movimento para não ser descoberto. Em alguns casos, há esquartejamento ou de tentar botar fogo no corpo para tentar eliminar na cabeça deles qualquer evidência de que essa criança tenha sido abusada sexualmente. Então, obviamente, como é um campo de mentiras, seria muito mais plausível observar o abuso do que efetivamente um quadro, obviamente que já foi constatado, como a doutora Lia falou, não tem nada relacionado, não foi encontrado nada vinculado a rituais satânicos ou a seitas nesse sentido. Mas a gente percebe também no perfil dela, a própria ideia do bebê, né, ela também não tem sentido. Nada tem sentido. Então, por isso eu não duvido de terem feito com esse objetivo, porque também e essa história desse bebê que também aconteceu, o bebê não tem outra explicação a não ser a que ela realmente deu, né? Então, assim, porque as pessoas da família foram ouvidas e elas trouxeram esse relato, que ela chega lá um determinado dia com essa criança falando, esse é o bebê, filho do meu marido que estava preso. E essa é ela, né? Não. Essa foi a outra acusada. A outra acusada é absolvida. Foi absolvida, né? Ela é aquela de cabelo preto. Isso. Agora, eles explicam o que eles fizeram com o sangue da Jennifer? Não, eles não dão muitos detalhes. Eles esqueceram? Não dão detalhes. Pela descrição que a doutora Lia traz da forma como o corpo foi encontrado, houve uma tentativa ali de arrancar essa cabeça, houve uma degola. Não completa, é isso, né? Essa é ela. Essa é ela. Sendo uma cena primária, na cena primária, até pelas... pegar numa jugular,
obviamente, uma veia mais calibrosa, vai sair todo o sangue. Talvez tenha sido isso na cena primária e depois tenham tirado ela dali. Por isso que há Não tinha sangue. essa hipótese da drenagem, né, de tirar. Então, ela vai construindo factoides, vai mentindo, vai tentando dar explicação para aquilo que não pode ser explicado, e por isso que nada bate também. Então, talvez seja mais plausível terem tentado, obviamente, a drenagem ali involuntária, e quando é colocado o corpo já não há mais sinal de sangue. Então, são formas de pensar, teorizar ao menos esse crime. Mas não foi encontrado material genético da menina na casa do sogro. Ele nega o crime até hoje. Quando a gente para pensar nessa testemunha, que é uma vizinha de cela da Efigênia, ela vai contar que história para essa vizinha de cela, que ela praticou novamente um ritual satânico. Quando ela leva isso para dentro da estrutura carcerária, ela também se coloca ali como, opa, não mexe comigo não, porque você não sabe o que pode acontecer na sua vida. Então, assim, você ali dentro você está demonstrando que você tem uma superioridade, que você tem olha, eu pratico, né, rituais aqui de magia negra, sabe, sei lá o que ela pode fazer ali dentro. Estou errada? Pode ser. Dentro da crença dela. Por Sim. exemplo, dentro do sistema, você falou que tem crimes que são intoleráveis, crimes contra a criança, abusos sexuais, inclusive, e falo como quem trabalhou e pesquisou em ambiente penitenciário por muito tempo, é muito difícil fazer pesquisa e avaliação com criminosos sexuais porque eles negam. Não, mas tem evidência, tem foto, tem um DNA, tem Não tudo. fui eu. Não, mas não fui eu. Porque eles seguem negando. Então, essa é uma estratégia, como você bem colocou, Carla, de sobrevivência. Tanto que aqui em São Paulo hoje, há unidades prisionais, doutora Lia, que é apenas para criminosos sexuais. Havia muita violência no ambiente penitenciário, eles criaram áreas de seguro, e as áreas de seguro ficaram pequenas. Então, hoje há unidades e outras a caminham só de crimes sexuais aqui no estado de São Paulo. Inclusive algumas, posso citar duas rapidamente, que é a P2 de Sorocaba e a José Parada Neto aqui em Guarulhos, né, onde as duas unidades eu fiz pesquisa também, que é a pena de criminosos sexuais, porque ali a penitenciária é um grande seguro. Então, como é um crime relacionado a uma criança, e obviamente as presas podem ter uma intolerância com relação a isso também, talvez a narrativa do ritual tenha trazido a ela um poder oculto que pudesse protegê-la dentro daquilo que ela pensa. Sim, é uma possibilidade. Não, entende? Porque até é uma questão de sobrevivência. O que ela não vai contar, qual é a narrativa que ela não vai levar, e veja como cola. É porque ela fala que motivada por forças malignas, então mostra um poder, né? Sim. Eu tenho contato com uma força que, inclusive, né, é poderosa, mata. Mas só que ela mantém, né, esse Ela discurso. mantém. Se esse discurso tivesse aparecido somente nesse momento, talvez estivesse mais ligado com a questão de realmente se mostrar superior às demais presas. Conveniente, não é? É como criminoso Manter, sexual, né? que mantém. Mantém sempre. E aí, quando a negando. gente vai, inclusive, para o interior do nosso país, né, e a gente está falando de uma cidade do interior de Minas Gerais, a gente sabe que essas crendices, essas coisas, elas crescem na cabeça das pessoas. As pessoas acreditam nas mais variadas lendas, mitos. Estou errada? Não. Então, assim, tem gente que acredita que existe, né, curupira, caipora, que tem o saci, que tem gente que tem, não, mas ali tá assim, ele vem ali. Gente, eu fui para o interior de São Paulo, doutora, é assim, e as pessoas falam, Carla, que tem ET. Eu falei, jura? Tem, eu falei, não, e lobisomem? Tem lobisomem aqui, Carla. Eu falei, tem lobisomem aqui também? Tem lobisomem. Eu falei, mas a gente tem que achar esse lobisomem. Você não tem medo? Eu falei, não, mas a gente vai caçar agora esse lobisomem, não é possível. Não, e ele ataca as mulheres aparecem grávidas. Eu falei, olha no que a questão da crença, eles de fato acreditam que tem lobisomem. Você vê no Amazonas, sou amazonense, a lenda do Boto, que na verdade o Boto é um grande criminoso sexual, que as mulheres não podiam falar de onde, eram abusadas,
né? Então, não é... Porque, assim, a questão do machismo e da cultura. Você pode olhar esse cenário com duas interpretações. Da mulher que traiu, e ela que traiu a traidora, e justifica pelo boto, ou o contrário. Só que a verdade é que são abusadores, mulheres que são ameaçadas e não podem falar, e aparecem grávidas. Então, isso no interior do Amazonas não é incomum, né, a mentalidade mágica das pessoas acreditarem nisso e outras formas e lendas, principalmente ali que as lendas são muito fortes. Mas, na verdade, a questão do boto, do lobisomem que engravida, na verdade são... E a própria história primeira da narrativa da Chapeuzinho Vermelho, quando Pierrot, na França, escreve a história da Chapeuzinho Vermelho, é exatamente quem é o lobo mau. O lobo mau é um abusador, porque na história original a Chapeuzinho é abusada. Então é uma proteção para as crianças em forma de contos. Olha, obedeça a sua mãe, não vá por essa floresta que é todo impedimento e a história que a mãe conta, olha, que é perigoso, não fale com estranhos. É para as crianças aprenderem que tem um lobo mau ali, que esse lobo ele pode abusar e matar, ele mata a Chapeuzinho, na história original do Pierrot. Então, mas olha como é interessante, né? Quando a gente traz essas várias disciplinas, né, para o centro da conversa, até para entender a estrutura dessa mulher. Ela não é uma criminosa iniciante. Não. E aí que a gente aprende aqui com o mestre aqui, Dr. Christian, e ele já me ensinou várias vezes, me fez ter um olhar, hoje eu já tenho um olhar completamente diferente em relação, né, às pessoas que cometem crimes. Uma vez eu vou jogar agora a bola de volta para vocês. Ninguém vai cometer o primeiro crime como sendo como um crime de homicídio. Essa mulher já cometeu outros crimes. Mas que outros crimes ela já pode ter cometido? E aí a pergunta para a doutora, esse é o primeiro crime que vocês se depararam com ela? Ela tinha uma ficha criminal limpa? Limpa. Veja só. Então, se ela cometeu, nunca saberemos. Que é muito comum. Pelo tipo de crime, você consegue observar no campo psicológico criminal, nesse caso, ou do próprio perfilamento criminal, se é o primeiro crime de uma pessoa, pelo nível de maturidade criminal desse crime. Então, esse não é um crime de imaturidade, é um crime com maturidade criminal. Ela já foi evoluindo em outros casos, que ela não foi descoberta, porque ela teve sucesso. Agora, que tipos de crime ela evolui? Temos duas crianças aqui no meio. Então, pode ter outras coisas em outras circunstâncias, em outros bairros, na adolescência dela, porque esse tipo de crime, a frieza, a forma de levar o corpo, não é de alguém que nunca tenha feito isso, porque ela não entra em desespero, pelo que a doutora Lia trouxe aqui em nenhum momento. Né? Não que tenha sido notado, né? Pelo contrário, ela busca... Ela estava controlada, doutora? Ela sempre buscou dissimular a situação, né? Trazer outros elementos ali, subterfúgios ali para a situação. O que eu pergunto nesse caso, professor, o sogro, sim, já tinha uma vasta ficha criminal. Não poderia ser ela só uma coautora nesse caso, por ele... Ela levado a criança para ele... Por isso que eu considerei o abuso. Então, ela teria levado a criança para ele e, enfim, e ele negou... Eu falo pelo fato dele dizer que o crime era, né, foi elaborado, né, a crueldade, tudo. Pode. É uma narrativa que é crível. Então, olha que coisa interessante daqui, né, doutora Lia? Eles foram encontrados. Que bom. Mas a motivação ainda é sombria. E que outros crimes essas pessoas já cometeram e se cometeram. É difícil, por isso que eu acho que é tão importante cada vez mais o investimento, né? Da mesma forma do auxílio da perícia, né, de local de crime, ali dos peritos legistas, dos peritos em psicologia forense, para conseguir
né, tirar essas camadas, né, porque é uma questão de sobrevivência. Eu me recordo bem que, nesse caso, nós trabalhamos em equipe, né? Porque assim que foi descoberto que se tratava de um homicídio, a princípio era um desaparecimento, a Delegacia de Homicídios, na pessoa do Dr. Rogério Martinez, que é delegado lá em Uberlândia até hoje, ele entra no caso também e a gente começa a trabalhar. Eu acabo ficando mais, né, na sequência com a parte do adolescente que estaria envolvido, que era o filho dela, em razão da especificidade da delegacia que eu trabalhava, e a gente vai em conjunto, né, e ele conduzindo a questão do homicídio. E a gente percebe a dificuldade em razão, né, das mentiras, das várias versões. Então, assim, foi uma investigação muito difícil de conduzir à época. Imagino. E se a gente tivesse, né, o apoio da psicologia forense, tudo isso poderia ficar menos nebuloso naquele momento, Sim. direcionar mais a investigação, né, que a gente acabou perdendo muito tempo com histórias que eram colocadas por eles, né, por ela, pelo filho, né, que, como eu disse para vocês, ele criou várias cenas de crime que não foram confirmadas, envolveu terceiros que nunca se provou qualquer envolvimento dessas pessoas. Então, assim, tudo isso, né, ficaria um pouco mais fácil na época se a gente se conhecesse, professor. Não é, mas agora já estão próximos. Eu fico super feliz porque ajuda muito até a entender, né? Porque tem ali a cabeça até do criminoso na questão de sobrevivência, né? Agora ele está ali o tempo todo tentando sobreviver e ainda mais de ter o controle da narrativa. Ele quer controlar a narrativa. Observem que não era para encontrarem Jennifer. Então pode ter casos de crianças desaparecidas na região de alguns anos atrás que pode ter uma conexão com essas pessoas. E aí, meus queridos, eu vou pedir o mapa para a gente soltar aqui para explicar. Olha que honra! Nós temos aqui essa delegada maravilhosa que veio diretamente de Minas Gerais, a doutora Lia, e a gente deseja que ela retorne aqui muitas vezes. Delegada e vereadora. Delegada, vereadora. E quando não puder voltar, a gente faz também por Zoom, não é isso? Vamos usar aí a tecnologia, porque está fazendo um trabalho fora da curva. A gente vai aqui para o Brasil, esse nosso país gigantesco, vamos aí para o estado de Minas Gerais, que eu particularmente adoro. Vamos para a região de Uberlândia, conheço muito também Uberlândia. Ah, que bom, cara. Uberlândia, Uberaba, Patrocínio, tudo ali, né, pertinho uma da outra. Então, a gente chegou aqui no bairro de Canaã, onde ela foi sequestrada e depois o corpinho dela foi, né, encontrado ali na região da rodoviária dessa cidade de Uberlândia. E aí, antes da gente voltar aqui, eu vou pedir a linha do tempo, para as pessoas entenderem quando esse crime aconteceu. Esse crime aconteceu em 1 de maio de 2009, né, que é o desaparecimento da Jennifer e um bebezinho no bairro Canaã. E no dia, a gente vai agora para o dia 2, o bebê é encontrado, abandonado no bairro Tubalina, sem roupas, coberto de talco e com a cabecinha raspada, como a doutora aqui explicou, para aparentar uma criança mais nova. No dia 4/5 de 2009, partes do corpo da Jennifer são encontradas numa caçamba no terminal rodoviário. No dia 6 de maio de 2009, os bracinhos dela são localizados no Parque do Sabiá e pernas num aterro sanitário. Meu Deus! Ou seja, ficou transitando, né? Em 2011, a condenação de Luismar, vamos voltar aqui. Em 2011, a condenação de Luismar Balbino a 26 anos de prisão. E no dia 18 de novembro de 2015, o júri de Efigênia e Ariana. Efigênia é condenada e Ariana é absolvida. Em 2021, Efigênia recebe o benefício de prisão domiciliar. Muito bem, agora eu quero voltar aqui para o Dr. Christian. Dr. Christian, e aí? Essa pessoa voltou, depois que ela passou, né? Ela ainda continua presa. Ela já está solta? Prisão domiciliar. Ela está em prisão domiciliar, mas ela está no finzinho do cumprimento de pena dela.
correto? Ela progrediu de regime. Essa pessoa está apta a ser reintegrada na sociedade? Depois desse crime bárbaro, dessa quantidade de mentiras, dessa falta de remorso? Aqui, os apontamentos dela no sistema penitenciário, a princípio, estariam... Ela relata alguns abusos que não foram confirmados, mas ela não teve nenhuma falta grave ali dentro do sistema carcerário. E aí, doutor? Entra no outro problema, Uhum, que é o problema da reincidência. isso. Ela está em prisão domiciliar após cometer um crime bárbaro. Não tem outra palavra para É definir bárbaro. a selvageria, a barbaridade, a crueldade, a falta de humanidade com uma criança. Mente, continua mentindo e, bom, se ela está em casa, ela não está presa efetivamente. Ela está no cumprimento, mas não está dentro de um ambiente penitenciário. Não sei como é feito isso, doutora, mas aí não é mais nem de responsabilidade, né? Aí já é É responsabilidade do sistema do sistema prisional. prisional. Observe que daqui a pouco, como a doutora Lia falou, vai estar 100% cumprido. E não só ela, mas quantos criminosos no Brasil estão nas ruas, estão voltando. Eu sempre falo, às vezes até me torno repetitivo, que eu sempre falo, é cláusula pétrea na Constituição brasileira não termos a possibilidade de prisão perpétua nem pena de morte. Também sempre digo, que bom que não temos pena de morte, mas a prisão perpétua, para alguns casos, não para todos, é importante. Então imagina uma pessoa com esse nível de selvageria, o que ela já fez não foi descoberto, o que ela poderá fazer. E outros. Quantos criminosos em série não temos? Quantos psicopatas perversos não temos? E estão fora. E o detalhe, que é onde eu queria chegar, legalmente. Ela não está descumprindo a lei. Exatamente. Eu lembro que outros criminosos, quando saíram da prisão, né, de casos mais midiáticos, digo assim, as pessoas ficam indignadas. Nossa, mas como saiu? Tá tudo... Não, as pessoas que saíram, que cometeram os crimes e saíram, cumpriram suas penas. Né? Pagaram pelos seus crimes e já estão tendo a sua vida aqui fora novamente, sendo que as famílias estão em prisão perpétua, em dor perpétua. Então, não dá para acreditar que uma pessoa dessa possa reconstruir a sua estrutura emocional, a sua estrutura humana, as suas crenças, os seus aspectos morais, porque obviamente não há moralidade, não há freio moral algum nessa pessoa. Dificilmente a prisão construiu esses anseios, construiu uma narrativa, uma estrutura moral nessa pessoa. Não, me parece que não. Então é preocupante que alguém com o poder de agressão e ofensivo dela esteja fora. Mas me diga uma coisa, Christian, pelas nossas leis, ela teria que ter passado por uma avaliação criminológica, correto? Deveria. E aí entra um terceiro problema, um quarto e um quinto, porque nós não temos estruturado no Brasil uma modalidade aceita por todos os profissionais de exame criminológico. Inclusive eu levei essa discussão anos atrás para o Ministério da Justiça, recentemente tive outras conversas com membros do que era o antigo Departamento Penitenciário Nacional, da necessidade de termos um exame criminológico muito rígido, pautado técnico-cientificamente também na psicologia criminal, não para psicodiagnóstico, mas para entender o processo decisório desses criminosos, para saber quando eles podem progredir realmente de pena. Não são todos que podem. Então, os profissionais que fazem o exame é uma equipe chamada de CTC, Comissão Técnica de Classificação, que tem em algumas unidades prisionais, mas essa CTC tem que ter instrumentos muito rígidos para fugir à subjetividade de quem avalia. Então essa é uma outra questão também a ser discutida no Brasil. Não, porque certamente se ela tivesse passado por uma avaliação criminológica, ela não teria progredido de regime, porque ela já é uma pessoa ela tem um perfil. Olha o crime que ela cometeu.
Não é um crime qualquer. E após a prisão, ela também não mostrou, né, Nenhum tipo de arrependimento, arrependimento né? com o depoimento da vizinha, né, da pessoa que estava na cela com ela. Fica nítido que ela não se arrependeu, pelo contrário, né, ela fala que ela contava com detalhes e se sentia ali superior, né, quando fazia esse relato. Então, acredito que essas características também, Sim, né, mostram. exatamente. Agora, quando a gente fala de prisão domiciliar, doutora Lia, ela não pode sair de dentro de casa, é isso? Lá eles mencionam prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Ou seja, mas ela pode ir, tipo, num mercado, ela pode comprar Não, a pão, prisão domiciliar não permite. ela tem que ficar só naquele espaço. Se ela sai daquele espaço, é Se feito... fosse um regime semiaberto ou aberto, ela poderia, né, se deslocar, mas no caso do domiciliar, não. Se realmente se mantém desde 2021 no domiciliar, ela teria que ficar em casa. Não, porque paira aqui uma dúvida na minha cabeça, como é que é feito, como é que isso é medido, por exemplo? Eu imagino que ela deva morar numa casa pequena, correto? Não deva ser tão grande essa casa. Então, você mede o perímetro que tem essa casa, então ela não poderia sair, sei lá, tantos metros para cá, tantos metros para lá, porque a gente já viu também, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Prisão domiciliar para criminosos, né, tipo de alto poder aquisitivo, que moram em mansões. Então, o domicílio dele é gigantesco, né? Então, ele pode... Lembra até do Odebrecht, ficou em prisão domiciliar? Morava numa mansão. Então, sei lá, qual é o tamanho daquela casa? Gigantesca, né? Então, é feito uma medição, A gente tipo... sabe que não, e o que deveria ser feito é a fiscalização, né? Se ela está em Entendi. casa mesmo, né? Visitas para ver se ela está cumprindo a prisão. Que até onde eu tenho conhecimento, a gente não tem pessoal para isso, né? Para que seja feita essa fiscalização. Olha o tamanho da do prisão problema, domiciliar. né? Sem dúvida nenhuma. Não temos gente para fazer avaliação criminológica. Não temos gente para fazer a verificação de prisão domiciliar. É o tipo da lei que sem função, né? A lei está dito que isso tem que ser feito. Aí o que a gente, né, acaba entendendo aqui que, infelizmente, o dinheiro é gasto com coisas absurdas, ao invés de, né, de estarmos gastando dinheiro, inclusive para proteger a própria sociedade. Porque é uma pessoa perigosa, é uma mulher que não pode ficar perto de uma criança, né? Olha o que ela já fez. Com uma menininha de 12 anos, gente. É muito triste, doutora Lia. Mas olha, vocês, né, trouxeram muita informação sobre esse caso, um caso bastante importante aqui de Minas Gerais. Como é bom a gente ter, né, a participação aqui de quem atuou, colocou a mão na massa ali, fez um excelente trabalho. Aqui, olha, eu agradeço em nome, né, da nossa sociedade. É muito importante a gente encontrar profissionais tão comprometidos como você, doutora Lia. Doutor Christian, sem palavras, né? Porque a gente sempre aprende aqui muito com ele e entende a necessidade desse olhar da psicologia forense, né? Porque eles vão mostrando que um crime não é preto e branco. Tem esse monte, né, de interseções aqui cinzentas que a gente precisa olhar o que é isso, por que isso aconteceu, o processo decisório, a cena do crime, se ele, né, evoluiu, não evoluiu, por que ele traz essa informação, ele tem o poder da narrativa. Isso é muito importante. Porque mais do que descobrir a autoria, a gente precisa entender essa motivação desse crime também. Exato. Até para a gente saber se a gente não está diante de uma pessoa que já tenha cometido outros crimes e tão graves quanto esse, a gente não sabe. Porque o criminoso não conta, né? Exatamente. Ele se fecha. Então, queria agradecer a vocês dois. Vou deixar aqui as redes sociais para que as pessoas entrem em contato com a doutora Lia, com nosso querido professor, doutor Christian Costa, aqui também. E, claro, não se esqueça de acompanhar também todas as nossas redes oficiais. O Instagram, o X, o TikTok, o Facebook e o YouTube, com o nosso canal Investigação Criminal. Inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum episódio. Temos também o News IC, o nosso portal de notícias. Lembrando que você também pode
acessar conteúdos exclusivos, atualizações de casos em andamento e bastidores de investigação jornalística no nosso portal de notícias, o News IC. Informação com credibilidade e profundidade 24 horas por dia. Temos agora os nossos canais de denúncia. Se você tem qualquer informação que possa ajudar as autoridades em investigações de crimes em andamento, segue em nossos canais de denúncia. E lógico, caso queira enviar alguma sugestão de pauta ou pedido de informação, pode entrar em contato diretamente com a nossa produção. E na sequência você verá também os rostos dos atuais foragidos internacionais procurados pela Interpol. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro de qualquer um deles, entre em contato diretamente com os canais oficiais de segurança pública ou com a própria Interpol. Tudo de forma anônima e absolutamente segura. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do IC True Crime. Continue com a gente, investigando os casos que o Brasil não pode esquecer. Jornalismo independente, jornalismo de verdade. Até o próximo episódio.